Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Seminário de Pesquisa 2. Hoje é dia de nossa aula número 1, na qual veremos o seguinte: pesquisa, conhecimento, níveis do conhecimento, estrutura das ciências, dinâmica da pesquisa e academia e formação humana. Então roda a vinheta, nos vemos em breve. O que é pesquisa? A pesquisa é a investigação e o estudo de questões, perguntas, temas e problemas em busca de respostas, de soluções e da verdade. O que move a pesquisa são as dúvidas e a curiosidade humanas. Toda pesquisa envolve algumas fases. Para que vocês entendam essas fases, vou dar um exemplo: a paquera, o namoro, o casamento e a separação. A pesquisa começa como uma paquera, na qual nos aproximamos de algo que nos interessa. É a fase da aproximação. Depois vem a fase do namoro, na qual já fizemos uma seleção e escolhemos o que nos interessa mais. Então, o casamento é a fase seguinte, na qual nos aprofundamos no que nos interessa e no que escolhemos anteriormente. Por fim, vem a fase da separação, na qual nos aprofundamos e produzimos muito. Mas chega a hora de nos separarmos, o que pode ser comparado com a fase da defesa e finalização da pesquisa. O que é conhecimento? O conhecimento é resultado das pesquisas realizadas nas ciências por cientistas. As pesquisas são financiadas pelo Estado ou por empresas e são realizadas nas universidades. Várias tecnologias resultam dessas pesquisas, o que induz o desenvolvimento de produtos que serão comercializados no mercado e o progresso da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, produz também retrocessos como armas, desastres, guerras, violência e etc. Por isso que as consequências éticas da pesquisa científica são tão importantes. Costuma-se explicar o conhecimento científico a partir dos níveis de conhecimento, que são 4. Primeiro, o senso comum, no qual ganha destaque a reprodução de preconceitos sem reflexão, ou seja, aquilo que todo mundo pensa, aquilo que todo mundo diz e aquilo que todo mundo faz. Segundo, o nível das ciências, no qual ganha destaque a produção de conceitos e teorias, especialmente desde a divisão entre ciências naturais, formais, lógicas e quantitativas, e as ciências humanas, históricas, simbólicas e qualitativas. Terceiro, o nível da filosofia, no qual ganha destaque a reflexão sobre o senso comum e sobre as ciências. Por último, quarto, a teologia, na qual ganha destaque a fé e a salvação, no sagrado, no divino e em Deus. De acordo com a epistemologia, que é o estudo das ciências, todas elas têm uma estrutura muito bem definida com os seguintes elementos: sujeito, objeto, método, verdade, contexto e fundamento. Para que esses elementos fiquem mais claros, um exemplo: a medicina. O sujeito é o médico, o objeto é o corpo humano e seu equilíbrio, o método é o das ciências naturais, o contexto é o da pandemia de 2020 e o fundamento é a razão humana. Outro exemplo: a educação. O sujeito é o educador, o objeto é o educar como processo de ensinar e aprender, o método é o das ciências humanas e o contexto é o da pandemia de 2020 e, por fim, o fundamento é a razão humana. A dinâmica da pesquisa nas ciências é a constante leitura e releitura, acompanhada da constante escrita e reescrita. Enfim, você precisará ter as habilidades de ouvir, aceitar, debater e sofrer críticas, ler e reler, escrever e reescrever
e falar, discutir e rediscutir. É o que eu chamo de OLEF, ouvir, ler, escrever e falar. Um pesquisador não é formado de uma hora para outra, mas sim exige todo um percurso acadêmico que vai desde a educação básica, com o ensino infantil, fundamental e médio, até a educação superior, com a graduação e a pós-graduação. Fazendo parte desta última, da pós-graduação, 3 níveis: a especialização, o mestrado e o doutorado. E cada um desses níveis exige um projeto de pesquisa. Por exemplo, o TCC para a graduação, a dissertação para o mestrado e a tese para o doutorado e o artigo para a especialização. Era isso o que eu tinha para a aula 1, mas antes de nos despedirmos, não esquece de passar no blog e ver o trabalho da aula 1, cujo prazo para execução é de 1 semana, ou seja, até a nossa próxima aula 2. Abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau e bons estudos sempre.